Olá, pessoal. Vamos começar o capítulo 1, cujo título é A Cura é a Vontade de Deus. Atos, capítulo 10, verso 38, diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Um dos propósitos pelos quais ensinamos e pregamos a palavra de Deus é ver as pessoas curadas, porque essa é a vontade do Senhor. Ele é bom e não deseja o mal para ninguém, pois não faz parte do seu caráter. Deus é amor. É por isso que esse é o primeiro assunto que ensinamos no Centro de Cura Rema. O amor é a nossa lei. Qualquer passo fora dele é pecado. Nossa fé opera por meio dele. Jesus viveu esse amor aqui na terra, porque expressou o caráter de Deus. Ele foi ungido e andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Jesus fez o bem porque Deus quer o nosso bem. A cura é um bem, então é a vontade de Deus. Jesus curou quem oprimia as pessoas com as doenças. Jesus curou. Quem oprimia as pessoas com doenças era o diabo. Os discípulos pediram certa vez: Mostra-nos o Pai. Jesus disse: Há quanto tempo estou convosco? Quem me vê, vê o Pai. Vê João capítulo 14, verso 8 e 9. Jesus curando era Deus curando. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 9, verso 35. Jesus amava as pessoas. Ele se importava com elas e lhe dava atenção. Ele teve compaixão dos enfermos e, por essa razão, curou a todos os que encontrou. Desde o início na criação, Deus fez apenas o que era bom. O próprio Deus dizia: Eis que isto é bom. Algumas pessoas dizem: Deus é bom demais. Eu digo: Ele é melhor do que isso. Bom é pouco. Deus é muito mais do que bom. Não há palavras para descrever o amor que Ele tem por você. Você precisa entender que Deus o ama tanto que Ele é o mais que Ele lhe ver curado. Ele é o que mais quer lhe ver curado. Tenha convicção desse amor e então você poderá acreditar na sua cura, porque a fé opera por meio do amor. Leia o Salmo 103, verso 3 e 4. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Deus faz isso porque o ama. Não é Deus quem lhe dá a enfermidade, ao contrário, Ele é quem a retira. Desde o Velho Testamento, o Senhor já havia feito esta promessa a seu povo. Êxodo capítulo 23, do verso 25 ao 26. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei os números dos teus dias. Você tem uma aliança melhor que a deles, porque ela está estabelecida em promessas maiores e superiores. Então, se Deus desejava que o seu povo na antiga aliança fosse curado, muito mais Ele deseja nos ver curado, irmão. Você acha que Deus preferiria ver seus servos curados mais que a seus filhos? Lembra-se do filho pródigo? Ele pensou que se fosse apenas um servo do seu pai, já estaria em uma condição melhor do que estava. Mas ele era filho. Seu pai, cheio de amor, concedeu-lhe perdão e colocou uma aliança em seu dedo. O filho pródigo tinha direito a tudo que o pai tinha. Irmão, você também é filho. Você acha que Deus está doente? Não. Ele tem saúde em abundância.
Parábolas não são apenas histórias interessantes ou engraçadas. Na verdade, Jesus usava exemplos naturais por meio de parábolas para expressar fatos e verdades espirituais. Você se lembra do irmão mais velho nessa história? Ele ficou reclamando. Se fosse no Nordeste do Brasil, ele diria: "Você nunca matou um bode para mim." O pai respondeu: "Você está comigo o tempo todo. Tudo que eu tenho é seu." Deus está dizendo o mesmo a você agora. Tudo que eu tenho é seu. Aleluia! Deus tem cura para você. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, está escrito que pelo poder de Deus nós têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida. Aliás, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipante da natureza divina. O que é a natureza divina? É a vida de Deus, é tudo que Deus é. Isso nos faz lembrar o que o Pai disse: tudo que é meu é seu. A cura é uma promessa de Deus para nós. Ela está disponível para todos os filhos. Quando eu morava com minha mãe, podia abrir a geladeira e pegar comida à vontade, porque o que era dela era meu. Os filhos têm esse direito. A vontade do Senhor é que todos sejam livres de enfermidades. Foi por isso também que ele enviou Jesus. Como Davi profetizou, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhe era mortal. Salmos 107, verso 20. Deus é amor e por nos amar de tal maneira enviou Jesus. João capítulo 3, verso 16. Na mesma cruz em que ele levou os nossos pecados, levou também as nossas enfermidades. Quando você estiver plenamente convicto dessa verdade, receberá a sua cura. Você precisa saber que Deus o ama e que por essa razão ele o cura. Se você ficar cheio desse amor, compartilhará desse amor com os outros que o cercam. As pessoas precisam saber que a cura, assim como todas as bênçãos de Deus, não chegará para elas se estiverem magoadas com outras pessoas, envolvidas em brigas e discussões e comportamentos semelhantes. Do mesmo modo que Deus o perdoou, você precisa perdoar as outras pessoas. Sua fé só funciona com amor. Portanto, ande em amor com as pessoas. Se precisar perdoar alguém, perdoe. Meu pai natural me abandonou, mas eu o perdoei porque entendi que Deus também é meu pai. Ele me ama, nunca me deixará só e jamais me decepcionará. Deus ama você. Algumas pessoas não recebem a cura porque ainda estão condenadas, presas a erros que cometeram no passado. Deus o ama. Receba esse amor. Receba o perdão e siga em frente para receber a sua cura. Quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, ele os instruiu a orar dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, verso 10. Irmão, você acha que no céu existe enfermidade? É claro que não. A vontade de Deus está estabelecida lá no céu. E a vontade de Deus é saúde. Então, quando a vontade dele é feita na terra, assim como no céu, a cura acontece. Satanás é o responsável por colocar as pessoas em cativeiro. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. João 10, verso 10. É isso que a doença faz. Ao contrário disso, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você acredita que câncer, dores ou qualquer outro problema de saúde é abundância de vida? Claro que não.
A vontade de Deus é que vivamos com saúde plena. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago, capítulo 1, verso 17. Esse Deus é demais. Se você me disser, Deus é bom, eu digo, Ele é muito melhor do que isso. Em Lucas 13, você pode ler a história completa depois. A Bíblia relata que Jesus curou uma mulher que andava encurvada. Ele disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13, verso 12. Alguns religiosos ficaram com raiva dele e disseram, o que você está fazendo curando no sábado? Vamos ver o que Jesus respondeu? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual está há 18 anos, Satanás mantendo ela presa? Lucas 13, verso 16. A doença é uma prisão. Algumas versões já traduzem a mesma palavra como cativeiro. A doença é um cativeiro, irmão. Mas quem o texto diz que estava fazendo aquela mulher cativa, presa por 18 anos com uma enfermidade? Jesus deixa bem claro que era Satanás. As doenças vêm dele. Ele é quem coloca as pessoas nessa prisão. Jesus é quem liberta. Na verdade, ele já nos libertou. A palavra e o poder de Deus são capazes de nos dar a posse definitiva dessa libertação. Por isso, Jesus também disse que, se a verdade fosse conhecida, iria libertar as pessoas. Vê João 8, verso 32. Você tem conhecido a verdade? Tem pregado e ensinado a verdade? Há muitas pessoas sofrendo que precisam ouvir que essa não é a vontade de Deus para as suas vidas. Subtítulo: A unção da cura. Vamos ler Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos ler agora Marcos, verso 16, capítulo 16, verso 17 e 18. Estou empolgada, gente. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você não pode pregar o evangelho sem falar sobre cura. O que significa evangelho? Significa boas novas. E qual é a melhor nova? A melhor notícia para um doente? Que ele pode receber sua saúde de volta. Falar de cura é levar boas novas aos enfermos. Eles precisam saber que a cura está disponível para eles também. Jesus pregou e ensinou, mas também curava enfermos por onde passava. Por quê? Porque ele foi ungido para isso. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus e estava sobre nós também. Deus concedeu autoridade ao corpo de Cristo para orar por pessoas, para impor as mãos sobre elas e transmitir a unção da cura e também para expulsar demônios. Você e eu representamos Cristo aqui na terra. Portanto, devemos andar com autoridade, usando o seu nome e impondo as mãos sobre os enfermos. Quando fizermos isso, a unção irá se manifestar e eles serão curados. Para isso, também devemos aprender a andar em amor e compaixão. Quando você vê alguém doente, sente compaixão por essa pessoa? Sente-se inclinado a ajudar a fazer algo por ela? Jesus tinha muita compaixão das pessoas. Isso é amor, irmão. E a nossa fé opera por meio do amor. Eu me lembro de uma menina de 5 anos que estava enferma. Nós a conhecemos logo no início da obra em Campina Grande, na Paraíba. Ela estava morrendo devido a um câncer e os médicos haviam dito que ela tinha somente mais 15 dias de vida. Ela não podia brincar.
A mãe e o tio dela chegaram à igreja segurando-a nos braços e perguntaram se eu podia orar por ela. Eu pedi que a trouxessem à frente. Ela estava pálida, eu podia ver a morte nela. Olhei bem para a menina e não me contive. Comecei a chorar, sentindo uma grande compaixão por ela. A igreja estava orando e muitos também estavam chorando de compaixão, enquanto intercediam. De repente, a unção veio sobre mim e aquela menina foi curada instantaneamente. Fui eu que fiz isso? Não, foi Deus, irmão. Ele a curou por intermédio da unção coletiva que estava sobre toda a igreja. A cura estava disponível para nós hoje. Deus o ama e não quer que você morra antes do tempo. O poder de Deus é maior do que qualquer enfermidade. É maior até do que a morte. Paulo disse que Deus exerceu seu poder em Cristo, ressuscitando dos mortos. E esse poder ele deu à igreja. Ele disse também que esse poder está acima de todo nome que se possa referir. Vê Efésios capítulo 1, do verso 19 ao 22. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Câncer é um nome. Qualquer outra doença tem um nome. Mas seja qual for o nome, ele está debaixo do nome de Jesus. O poder de Deus é maior e ele está operando em nós e também por meio de nós. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou peçamos. Ver Efésios capítulo 3, verso 20. A unção de Deus despedaça qualquer jugo de enfermidade. Você não pode ensinar o evangelho sem falar sobre cura. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Ele disse que se crêssemos nele, faríamos as mesmas obras que ele fez e até maiores. Vê João capítulo 14, verso 12. Deus deu autoridade ao corpo de Cristo para orar pelas pessoas, impor as mãos sobre elas para que sejam curadas e também para expulsar demônios. Isso é para nós. Você e eu representamos Cristo aqui na terra. Há muitas pessoas na igreja que transferem suas responsabilidades para o pastor. Elas são apenas frequentadoras. Não seja como elas. Faça a obra de Cristo também, seja onde for. A obra de Cristo não é apenas para pastores e ministros, mas para toda a igreja. Seja uma bênção para as pessoas à sua volta. Seja um agente de cura, fazendo bem e desfazendo as obras do diabo por onde você passar. Algumas pessoas me dizem: e você, Bud? Prega sobre cura, mas está doente. Eu não estou doente. Eu sou sarado. Cometi alguns erros no passado, como comer demais o que não devia comer. Mas sei que sou curado e essa cura está fortalecendo meu corpo para que eu possa pregar a vontade de Deus. Deus não é o culpado pelas enfermidades que chegaram ao meu corpo. Realmente, por muitos anos, eu não fui moderado. Percebi no meu espírito que devia parar ou que nem devia comer algumas coisas e desobedeci. Não exerci domínio próprio e isso é agir fora do amor. Qualquer passo fora do amor de Deus é uma brecha para Satanás entrar. Paulo disse para não darmos lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4, verso 27. Eu dei muitas brechas por não cuidar do meu corpo. A comida mata, irmão. Por isso, seja moderado em tudo o que fizer. Deus é misericordioso e eu creio que cura é a vontade dele para mim e para qualquer pessoa. Deus falou comigo para iniciar o centro de cura. Essa é a última fase do meu ministério. Vou terminar os meus dias aqui na terra ensinando sobre cura. A unção da cura também é transmitida pela palavra de Deus.
Você pode ser curado imediatamente através de uma imposição de mãos, mas esse também pode ser apenas o início de um processo. Vimos as duas situações na Bíblia. Você precisará da palavra de Deus para receber a sua cura e também para mantê-la. Vamos falar sobre isso mais adiante. Muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, querem apenas ser curadas. Mas assim como foi quando Jesus esteve aqui na terra, assim também será nos dias de hoje. Em algumas situações ele disse: a sua fé o curou. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vê Romanos 10, 17. Os ensinamentos da palavra são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Provérbios capítulo 4, verso 22. Muitas pessoas estão recebendo esse ensinamento no centro de cura e em nossas igrejas. E já vemos muitos testemunhos. A Bíblia cura tanto quanto Jesus curava, porque Ele é a palavra viva. Ele nos cura por intermédio da palavra. A pergunta é: você tem crido na palavra de Jesus? O reavivamento dos últimos dias, que acontecerá antes da volta de Jesus, se manifestará mais intensamente pelo poder da palavra de Deus e pelas curas e milagres. Encha-se da palavra de Deus. Permita que suas palavras os avivem e receba pela fé a sua cura, em nome de Jesus. Aqui encerramos o capítulo número 1. Até o próximo, em o nome de Jesus.